Bom, pessoal, voltamos já aí com o slide que mostra aqui os corredores de exportação e a navegação por cabotagem, tá? Eu vou começar aqui pela cabotagem. Esse mapinha mostra as linhas de cabotagem no Brasil. Para quem não se lembra, a cabotagem é a navegação na qual eu não me afasto muito da costa, tá? Eu vou pelo litoral, parando de porto em porto, nos portos que me interessam, tanto para descarregar quanto para pegar carga e largar em outro lugar, tá? Largar em outro local, em outro porto. Tudo bem? A gente aqui no Brasil tem uma costa enorme, como vocês já viram, e poderíamos usar muito mais a navegação de cabotagem. O transporte aquaviário no Brasil é extremamente subutilizado. Então, nós poderíamos sair aqui de Manaus, tá? Chegar até Belém, passar pelas principais capitais do Nordeste, Fortaleza, Recife, Salvador, depois Vitória, Rio, São Paulo e chegar até o sul do Brasil. Tá? A gente sabe que a nossa urbanização aconteceu via metropolização e que as nossas principais metrópoles estão próximas do litoral ou no próprio litoral. Além disso, a grande maioria da população brasileira também está a até 200 quilômetros do litoral. Então, imaginem, o nosso transporte aquaviário, sobretudo pela costa brasileira, poderia resolver muitos dos nossos problemas, muito dos custos, do problema com segurança, o problema do trânsito, da poluição que a gente acaba tendo por conta do uso exagerado e inapropriado das rodovias, certo? Então, voltando lá para o slide, nós poderíamos muito bem, tá, usar a cabotagem como principal meio de transporte, sobretudo de grandes volumes, né, aqui pelo nosso litoral. Mas, infelizmente, a gente não faz isso. No interior, nós poderíamos usar mais os rios também. Durante muito tempo criou-se o mito, construiu-se o mito, né, de que os rios brasileiros não eram navegáveis porque são rios, predominantemente rios de planalto. Olha, pode até algumas bacias hidrográficas do Brasil podem até não apresentar as condições ideais para a navegação. Porém, muitas podem sim são navegáveis, funcionam. A hidrovia Tietê-Paraná é um grande exemplo, e, é claro, precisaria de investimento, dragagem, construção de eclusas, eventualmente construção de barragens para a formação de lagos, para tornar possível a navegação. É claro que esse tipo de investimento teria que acontecer, mas percebam, não é inviável, não é que não dá para fazer. Na verdade, a gente fez outras escolhas, tá certo? Mas, como nós vimos já na primeira videoaula lá, os custos com o transporte hidroviário são muito baixos, principalmente se a gente carrega grandes volumes em grandes distâncias. Então a gente está dando mole, tá? A gente está atendendo interesses da indústria automobilística, a gente está atendendo interesses da indústria petrolífera, tá? Da indústria de combustíveis, e não está atendendo o interesse da população, que seria fazer com que as coisas fossem transportadas com mais eficiência, com um custo menor, para finalmente chegar mais barato, né, para as pessoas, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, vamos para os corredores de exportação, ou seja, os principais corredores por onde saem os produtos brasileiros que são produzidos basicamente para exportação. Então a soja tem alguns corredores, né? A soja tem esse aqui, que sai do município de Sorriso, no Mato Grosso, chega até o porto de Taquatiara e sai por Belém. Tá? Tem outro corredor aqui no sul, ok? Tem o corredor que sai aqui de Palmas, do Tocantins, e vai até o porto de Itaqui, no Maranhão. Esse corredor ele é compartilhado com o minério de ferro, que é produzido aqui, em Carajás, tá certo? Mas a soja também é escoada aqui por cima. E percebam como há uma concentração bastante grande a partir aqui do Recôncavo Baiano, seu porto de Ilhéus, certo? Até aqui o sudeste brasileiro, tá certo? Passando pelo porto de Tubarão, em Vitória, passando pelo porto de Ubu, que também fica próximo à Vitória, fica no município de Anchieta, passando pelo porto do Rio, o porto de Sepetiba, que na verdade agora chama-se Porto de Itaguaí, o Porto de Santos, e outros portos aqui do sul também. Né? Ele tem o Rio Grande, que está aparecendo aqui embaixo, tem Paranaguá, mas há outros, né, como o Porto de Itajaí, Santa Catarina, tá certo? Então,
há uma estrutura portuária relativamente integrada, tá, com rodovias principalmente, que tiram, sobretudo, soja e minério de ferro, tá, daqui do interior do Brasil e levam aqui para o litoral para que esses produtos sejam exportados. Percebam que é uma lógica de transportes muito similar à lógica do período colonial, tá? Uma vez que a gente está tratando aqui de produtos que são exportados, né, de corredores de exportação. Então, o produto é fabricado no interior do país e acaba saindo por portos, pelos principais portos. É, não há uma integração de modais muito eficiente, às vezes não há nenhuma eficiência, tá? Em muitos casos. É o caminhão mesmo chegando pela rodovia de maneira autônoma, vai lá, entra no porto, descarrega, carrega o navio e vai embora. Ou seja, não há, em muitos desses portos, um planejamento um pouco mais específico de como é que vai ser feito esse transporte. Os portos do Brasil, de uma maneira geral, se a gente comparar com portos como Singapura, né, ou portos na Europa, como os portos do Mar do Norte, na Holanda, na Alemanha, são portos obsoletos, são portos em que já foram piores, tá? A galera está começando a investir um pouco mais em sofisticação, mas ainda assim são portos que deixam bastante a desejar, sobretudo com relação ao uso de tecnologia para fazer a carga e descarga, e isso torna os portos do Brasil pouco eficientes, tá? Muito caros e pouco eficientes, inseguros, tá certo? E isso tudo acaba interferindo finalmente no que a gente vai chamar de custo Brasil, né? Então a nossa soja, o nosso minério de ferro, os nossos produtos que saem para exportação poderiam ser mais competitivos se houvesse uma intermodalidade mais eficiente, se nós usássemos mais as ferrovias, se nós usássemos mais as hidrovias e se os nossos portos fossem mais sofisticados. Nós poderíamos reduzir bastante o custo Brasil e tornar os nossos produtos mais competitivos. É um dos desafios que nós temos aí para a logística, né? Essa questão do transporte, armazenamento, transporte e exportação posteriormente. Tudo bem? Uma das soluções que a gente tem e que funciona, que é bem interessante, é o chamado porto seco. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse equipamento, tá? Não é um porto convencional, é uma estrutura, na verdade, de um terminal que não fica no litoral, não fica na beira de um rio, fica às vezes no meio do nada, tá? Mas ele tem ali um terminal aduaneiro, uma agência da Receita Federal, algo que vai legalizar o produto, né? Vai ser conferida a documentação, vai ser conferido a nota fiscal, o produto em si, ele vai ser ali registrado, legalizado, vão se pagar os impostos e daí ele pode seguir para fora do país, né? Esses portos secos, nós temos 63 unidades no Brasil, eles são muito interessantes para atender os nossos vizinhos da América do Sul, né? Com os quais nós não temos fronteiras marítimas, né? Não existe aí uma ligação marítima interessante entre o Brasil e países como Paraguai, Bolívia, Peru. Então, os portos secos acabam servindo para atender basicamente esses países com quem a gente não tem uma ligação marítima mais eficiente, tá certo? Então, o Porto Seco ou estação aduaneira interior é esse terminal que pode estar do lado de uma rodovia, pode estar do lado de uma ferrovia, tá certo? É óbvio que ele vai ter que estar, ele precisa estar próximo a algum equipamento que vai permitir com que a carga chegue, tá certo? Então, chegou a carga, eu vou lá, faço a legalização, confiro os documentos e dali o produto, seja ele qual for, pode seguir para o seu país de destino, pode seguir para o seu lugar de destino legalizado. Tá? Percebam que se não existisse aí o Porto Seco, eu teria que levar essa mercadoria para um porto convencional, tá certo? Ou para um aeroporto, por exemplo, e dali ele seguiria para o seu país de origem. Então, se a gente quisesse levar um produto para o Paraguai,
Ao invés de nós usarmos um porto seco que ficasse ali próximo à Foz do Iguaçu, próximo à área da fronteira do Brasil com o Paraguai, nós teríamos que ir para algum aeroporto ou teríamos que ir para algum porto no litoral para levar essa mercadoria ou para o Uruguai ou para a Argentina, para depois essa mercadoria poder ir para o Paraguai. Então imaginem, que epopeia. Então, a mesma coisa para a Bolívia, a mesma coisa para o Peru. Então, isso significa que os portos secos, eles agilizam, sobretudo a movimentação de cargas para esses países com que a gente não tem uma ligação marítima mais efetiva, ou até mesmo se a mercadoria for via aérea, se for de avião, para um outro país, né? Mesmo que a gente tenha ligação marítima, olha, se a carga naturalmente já vai de avião, beleza, né? Para em Porto Seco, alguns são próximos a aeroportos, você leva lá a carga, ele legaliza e dali ele pode ir embora, tá certo? A gente volta no próximo vídeo para falar sobre a mobilidade urbana, tá certo? Vamos dar vários exemplos aqui da região metropolitana do Rio.